porque nunca mais voltamos à Lua. Era 20 de julho de 1969. Meio bilhão de pessoas coladas nas telas, os olhos do mundo inteiro voltados para uma pequena cápsula metálica flutuando no vazio. Um homem desce os últimos degraus e crava seu pé na poeira fina e cinzenta de um mundo desconhecido. Este é um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade, declarou Neil Armstrong. Foi um momento histórico, um feito tão grandioso que parecia anunciar uma nova era. A partir dali, todos acreditavam que colônias lunares seriam inevitáveis, que cidades no espaço estariam ao nosso alcance, que Marte seria apenas mais uma parada. Mas o tempo passou e nunca mais voltamos. Mais de meio século depois, essa pergunta ecoa como um enigma. Por que nunca mais pisamos na Lua? A resposta não é simples. Ela envolve política, tecnologia, dinheiro, disputas de poder, interesses ocultos e até conspirações. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em tudo isso. Prepare-se para descobrir uma história cheia de reviravoltas, segredos e decisões que moldaram o rumo da exploração espacial e talvez o próprio futuro da humanidade. Depois do pouso histórico da Apollo 11, os Estados Unidos ainda realizaram mais 6 missões tripuladas à Lua. Destas, 5 pousaram com sucesso. A última delas, a Apollo 17, decolou em dezembro de 1972. Desde então, nenhum ser humano voltou à superfície lunar. Mas por que isso aconteceu? Para entender, precisamos olhar para o contexto. A corrida espacial nasceu da Guerra Fria, quando os soviéticos lançaram o Sputnik em 1957. Foi um choque para o Ocidente. Poucos anos depois, Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano no espaço, outra vitória soviética. A resposta americana veio com o projeto Apollo, que tinha um objetivo claro e ambicioso: levar um homem à Lua antes do fim da década de 1960. Era uma corrida contra o tempo, contra a engenharia, contra o impossível, e deu certo. O pouso da Apollo 11 foi um triunfo não apenas científico, mas político. Era a prova de que os Estados Unidos haviam vencido a corrida, mas o que poucos sabiam é que por trás das câmeras, o projeto era incrivelmente caro. Estima-se que o programa Apollo tenha custado mais de 25 bilhões de dólares da época, o equivalente a mais de 150 bilhões hoje. E aí começa o problema. Depois de vencer a corrida, o entusiasmo político e público começou a murchar. Para muitos, os objetivos haviam sido alcançados, e os custos, tão colossais quanto os foguetes, começaram a pesar. Com a guerra do Vietnã drenando recursos e uma opinião pública cada vez mais crítica, os cortes começaram. Missões planejadas, como a Apollo 18, 19 e 20, foram canceladas. A prioridade mudou. A Lua havia se tornado um luxo que não podiam mais bancar. Mas a questão financeira é apenas uma parte da resposta. Após o fim da corrida espacial, houve uma mudança de paradigma. A exploração espacial começou a se voltar para órbitas mais próximas. O foco passou a ser satélites, estações espaciais e o ônibus espacial, veículos reutilizáveis que podiam realizar missões científicas e militares com mais frequência e por um custo menor. Além disso, a ida à Lua revelou uma verdade desconcertante. O ambiente lunar é extremamente hostil. Sem atmosfera, com temperaturas variando de menos 170 graus Celsius a 120 graus Celsius, e com a constante ameaça da radiação solar, a Lua não é um lugar acolhedor. Construir uma base ali exigiria investimentos absurdos em tecnologia, transporte, suporte à vida, escudos contra a radiação e recursos de manutenção. E, naquela época, simplesmente não havia vontade política suficiente para bancar um projeto desses sem um adversário à altura para justificar a corrida.
Enquanto isso, a União Soviética também perdeu o fôlego. Seus programas lunares fracassaram. Várias sondas explodiram e a nave que deveria levar cosmonautas à Lua, a N-1, nunca chegou a decolar com sucesso. Com a morte de Sergei Korolev, o principal engenheiro do programa espacial soviético, os planos lunares foram sendo abandonados. No final das contas, nem eles nem os americanos acharam que valia a pena continuar. Ao longo das décadas seguintes, o foco da exploração mudou. Vieram as estações espaciais Salyut, depois a Mir e, finalmente, a Estação Espacial Internacional. Essas plataformas orbitais permitiam experimentos científicos contínuos e cooperação entre nações, algo que parecia mais útil e politicamente viável. Mas será que essa é a única explicação? Há também quem acredite em teorias da conspiração. Alguns dizem que nunca fomos à Lua, que tudo foi filmado em um estúdio. Essa teoria, embora amplamente desacreditada e refutada, persiste em algumas bolhas. Outros dizem que encontramos algo lá, algo que nos mandou embora. Não há qualquer prova concreta dessas ideias, mas o simples fato de termos parado, mesmo com tanto avanço tecnológico desde então, alimenta a imaginação popular. Afinal, temos supercomputadores nos bolsos, sondas viajando para além do sistema solar. E ainda assim, a Lua, tão próxima, permanece intocada. Mas isso pode estar mudando. Nos últimos anos, uma nova corrida lunar começou, desta vez com outros jogadores. A China, por exemplo, tem investido pesadamente em seu programa espacial. Em 2019, pousou uma sonda no lado oculto da Lua, algo que ninguém havia feito. Em 2020, trouxe amostras lunares de volta e anunciou planos de construir uma base permanente na próxima década. Os Estados Unidos, por sua vez, lançaram o programa Artemis. O objetivo é claro: levar novamente astronautas à Lua, incluindo a primeira mulher e a primeira pessoa negra a pisarem no solo lunar. O primeiro passo, com a missão Artemis I, já foi dado. Em breve, a Artemis II levará astronautas à órbita da Lua, e a Artemis III promete o retorno à superfície. Mas por que agora? A motivação é geopolítica, tecnológica e também econômica. Acredita-se que o polo sul da Lua contenha grandes reservas de gelo. Esse gelo pode ser transformado em água potável, oxigênio e até combustível, o que tornaria viável manter uma presença permanente por lá. Mais do que isso, a Lua pode se tornar uma espécie de posto avançado para missões mais ambiciosas, como uma viagem tripulada a Marte. Em vez de lançar foguetes inteiros da Terra, com toda a sua gravidade e atmosfera, poderíamos abastecê-los na Lua, onde a gravidade é 6 vezes menor. Há também o interesse comercial. Empresas como SpaceX, Blue Origin e outras gigantes do setor privado enxergam na Lua uma nova fronteira. A mineração de minerais raros, o turismo espacial, as estações de pesquisa, tudo isso pode ser extremamente lucrativo. E não podemos esquecer do prestígio. Em um mundo cada vez mais competitivo, colocar sua bandeira na Lua novamente é um símbolo de poder, influência e avanço tecnológico. Mas, apesar do entusiasmo, o retorno ainda enfrenta os mesmos desafios do passado: altíssimos custos, riscos extremos e complexidade técnica. Cada nova tentativa de pouso, mesmo com robôs, mostra o quão difícil é operar naquele ambiente. A Lua não é um destino fácil. Ela exige compromisso, visão de longo prazo e cooperação global. Ainda assim, estamos mais perto do que nunca de voltar. E talvez, dessa vez, para ficar. Ao longo desses mais de 50 anos, não deixamos de olhar para a Lua. Enviamos sondas, estudamos sua geologia, mapeamos sua superfície com detalhes absurdos. Mas nada substitui o impacto de um ser humano caminhando por ali. A Lua representa mais do que rochas e poeira.
Ela é um símbolo de conquista, de exploração, de tudo o que podemos alcançar quando unimos ciência, coragem e visão. A pergunta não é mais, por que nunca mais voltamos à Lua? A verdadeira pergunta agora é: quando vamos voltar? E o que faremos quando estivermos lá? Porque a próxima viagem pode não ser só de ida e volta. Pode ser o primeiro passo para nos tornarmos, de fato, uma espécie interplanetária. E tudo começa com a decisão de olhar para cima novamente, com o mesmo espanto e ambição de 1969. E se achou o conteúdo interessante, considere se inscrever no canal, deixar o like, isso nos ajuda a continuar produzindo. Obrigado e até o próximo.